forças, ou que não puderam estar aqui nesta noite. Eu te peço, meu Pai querido, que o Senhor venha ser misericordioso, mas esta noite, Pai amado, pelas nossas vidas, Senhor, que o Senhor venha usar o teu servo poderosamente, ó Pai, para falar com cada um de nós, que a palavra santa dessa noite, Pai, possa vir de encontro aos nossos corações, Senhor, dizendo aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos. Que o Senhor possa continuar usando cada vez mais os teus servos, ó Pai. Oh, meu Deus da glória, nós estamos aqui a glorificar o teu santo nome, ó Pai. Pai, clamando, ó Deus da glória, pela tua presença santa, clamando pela presença do teu Santo Espírito, ó Pai. Então derrama sobre o teu servo, Pai, o poder do teu Santo Espírito nesta noite, porção dobrada, ó Deus da glória, para que ele possa ser usado tremendamente nas tuas mãos, Senhor, assim como sempre tem sido. Continua, Pai, abençoando os teus filhos, abençoando, Pai amado, e nos dando, Pai amado, o regozijo da tua presença e da tua santa palavra em nossas vidas, meu Senhor. É o que eu te peço nesta noite, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus. Vamos receber o servo do Senhor com as palmas que engrandecem o nome de nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus, igreja. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Eu glorifico a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, porque a Bíblia vai nos dizer que quão bom e agradável é ver os irmãos em união. Então estamos buscando a Deus. O Espírito Santo de Deus colocou no meu coração quando eu estava sentado ali, e ele me mostrou: meu servo, fica calmo, fica tranquilo, que eu sou o Senhor teu Deus que estou contigo. Esta igreja, este ministério, foi aberto diretamente por mim. Eu, aquele que morreu um sangue inocente na cruz, para que fosse aberta esta igreja. Porque tem muitas igrejas que estão abertas, que não são mais minhas. A gente tem feito a tua obra, a gente tem orado por vidas no canal, tem visitado casas. Nosso Deus é testemunho que neste ano que passou, a gente visitou muitas casas, entregamos mais de 100 cesta básica, pode se somar, desde quando a gente veio para este lugar. Independente de placa ou de ministério, a gente fez a obra, pregou, anunciou na rua, entregamos mais de 100, 150 cesta básica. Se nós parássemos para analisar tudo aquilo que a gente tem feito pelas pessoas que nós ajudamos, essa igreja era para estar lotada. Se todas as pessoas entendessem que Jesus Cristo mesmo abriu esta igreja para ajudar os necessitados, porque a gente tem ajudado os necessitados. Quantos moradores de rua a gente trouxe para morar junto da nossa casa, junto conosco? Quantos moradores de rua foram morar com o obreiro Cláudio? Quantas obras que a gente fez de Cristo, obras verdadeiras, obras fiéis, que nós mesmo sem muito recurso, sem muito dinheiro, estamos indo evangelizar e ainda pegar uma pessoa que tu não conhece, que está na rua, que tu não sabe a ficha criminal dela, e trazer para dentro da tua casa, trazer para o convívio das irmãs, porque a gente não sabe se é um estrupador, a gente não sabe se é um assassino, e a gente mesmo assim fez aquilo à vontade de Deus. Então isso a gente não vê em muitos ministérios, isso a gente não vê em muitas igrejas. Então Jesus, ele falou para mim e me mostrou: lembra dos leprosos? Eu fiz aquilo de lá, para que o nome do Pai fosse glorificado na terra. E eles não vieram, depois voltou apenas 2 ali para estar me agradecendo. Lembra, meu servo, quando eu multipliquei o pão, assim como vocês têm dado 150, 200 cesta básica, quantos voltaram depois para me adorar? Não me crucificaram. Apenas 11 quis viver comigo, porque um era Satanás. Então eu também estava no nosso meio. Se muitas das vezes o diabo estiver no meio de vocês dentro da igreja, fique sabendo que comigo também ele esteve. E é necessário isso, para entender que a igreja perfeita não está na terra, e sim está no céu. Porque a igreja perfeita, lá não está Satanás, para lá ele não pode ir. Mas ele sempre vai tentar entrar na igreja que é de Deus, constituir para com as nossas vidas, para com a nossa casa, para com a nossa família. Porque a perfeição não está neste mundo. Que se estivesse, que mesmo que as pessoas estão não dando valor para a igreja, que mesmo as pessoas não estão dando valor para nós, que mesmo que as pessoas não estão tendo consideração para com as nossas vidas, a recompensa não é dada pelas pessoas, e sim a recompensa será dada para o nosso Pai. Porque a Bíblia diz: tudo que fizer, faça verdadeiramente para como se fosse para com Deus. Então eu tenho certeza que cada morador de rua que a gente tirou, a gente fez acreditando que Deus poderia fazer uma obra na vida daquela pessoa. Cada irmão que a gente pagou aluguel, que a gente ajudou, a gente fez acreditando que eles poderiam estar adorando a Deus,
vindo na igreja, congregando. A gente fez para que eles comessem, para que eles se alimentassem, para que viessem adorar sem a tribulação. Então tudo nós fizemos para a honra e a glória de Deus. E Jesus Cristo, ele falou que tudo que ele fez era para glorificar o nome do Pai. Ele falou que agora isso que aconteceu, a enfermidade dele não é por conta dele, é para glorificar o nome do Pai. Então nós estamos sofrendo, nós estamos passando por lutas, nós estamos passando por tribulações, e muitas das vezes nós estamos até mesmo sem entender. A gente busca, a gente jejua, a gente clama, a gente ora, a gente está na direção de Deus, mas a gente vê que as recompensas das pessoas são más. Mas nós não estamos fazendo para as pessoas, nós estamos fazendo para Deus. Então é por isso que nós estamos de pé ainda, e Ele vai nos fortalecer. E no momento certo Ele há de recompensar a cada um de nós. No momento certo Ele há sim de abençoar e soprar a sua obra, colocar pessoas sinceras do nosso lado, pessoas que verdadeiramente amam, mas não da boca para fora. Porque hoje está cheio de crente dizendo que eu te amo, mas não se importa com as necessidades do seu irmão. Um amor fingido, um amor que não é um amor verdadeiro. São pessoas que só querem aproveitar a Cristo enquanto Cristo pode fazer alguma coisa. Mas quando Ele está sofrendo na cruz, ali Ele não pode mais fazer milagre. Quando Ele está sofrendo, gemendo, agora apanhando pelo soldado, sendo cuspido, caluniado, o povo não quer. Porque naquele momento Ele não tem nada mais a oferecer. Mas para aqueles que amam a Jesus Cristo verdadeiramente, entende que naquele momento que Ele não pode produzir milagre, Ele está oferecendo muito mais para nós, que não é aqui na terra, e sim a vida eterna e a remissão de nossos pecados. Aquele que entende o plano da cruz, verdadeiramente busca Cristo em verdade, em coração, porque foi um sangue inocente que escorreu para efetuar a igreja. E nós entendemos isso, e nós estamos fazendo por amor a Deus, primeiramente. Porque a Bíblia diz amar primeiramente a Deus e o próximo como a ti mesmo. Tudo que a gente fez pelo nosso próximo, nós fizemos para Deus e estamos fazendo para cumprir o mandamento de Deus. Então, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Não é também porque pegamos o dinheiro da igreja, porque muitas das vezes nós tiramos da boca dos nossos filhos para ajudar pessoas. Muitas das vezes eu, muitas das vezes você, muitas das vezes muito irmão sustentou durante meses aquele irmão e sofria, era caluniado. Eu quero dizer, dando uma resposta para a igreja de Cristo, que Ele está vendo tudo, e Ele não dorme, os seus olhos são como chamas de fogo. Do que o homem age na injustiça, a justiça de Deus impera, e a justiça de Deus é glorificar os seus filhos na terra. Assim como a injustiça imperou perante a crucificação, Ele fez justiça e levou o seu Filho amado para o céu. Então nós estamos aqui sofrendo injustiça, sofrendo calúnias, sofrendo inveja, sofrendo difamação, sofrendo por mentiras, mas nós estamos sofrendo tudo isso por amor àquele que nos sofreu. Se Ele sofreu, a gente também venha a ser participante dos seus sofrimentos, para que a gente também venha a ser participante da sua glória vindoura. Porque nós sofrendo aqui, habitaremos com Ele para todos sempre no reino dos céus. Aplauda o Senhor Jesus e glorifica Ele, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, eu vou querer louvar um hino aqui com os irmãos em nome de Jesus. Vamos estar louvando o hino aqui. Hino é 577, em fervente oração. Eu peguei um playback meio diferente aqui, mas creio que nós vamos louvar a Deus em espírito e verdade. Se conectem em espírito, em verdade. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então
há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando a gente tudo deixa no altar para o nosso Deus, a gente se entrega verdadeiramente a Ele. Maravilhas de amor te fará, ó Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante os senhores tiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Glória a Deus, nosso Deus é maravilhoso. Entrega completamente no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Nosso Deus é maravilhoso, Ele é fiel, é verdadeiro e digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Aplauda o Senhor Jesus, que Ele é maravilhoso, amados irmãos. Santo é o Senhor dos exércitos. Eu queria pedir para que os irmãos pegassem a sua Bíblia agora então, no livro de Josué, capítulo de número 9. Abra a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo de número 9. Josué, capítulo de número 9. Santo é o Senhor dos exércitos e fiel é o Cordeiro de Deus. Josué, capítulo de número 9. Estamos passando por grande tribulação espiritual, porque prestes está o arrebatamento da igreja acontecer. Tudo está escrito e nada vai ser mudado. Tudo está escrito pela vontade de Deus e assim será. Josué, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 1. Vamos estar lendo a palavra do Senhor Jesus e meditando nesta palavra que Deus colocou em nossos corações para estar ministrando hoje. A partir do versículo 1, Josué 9, capítulo 9, versículo 1. Ora, ao ouvirem tais coisas, todos os reis que haviam a oeste do Jordão, nas montanhas, nas campinas, em todas as costas do grande mar, em frente ao Líbano, a saber, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus e os evezeus e os jebuseus, juntaram-se de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Todavia, quando os moradores de Gibeon ouviram o que Josué fizera em Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram se fingindo embaixadores e levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos, rotos e consertados. Nos pés traziam sandálias velhas e
remendadas e roupas velhas. Sobre si, todo o pão que levaram para o caminho era seco e bolorento. Vieram a Josué no arraial de Gilgal e disseram a ele, aos homens de Israel: chegamos à terra distante, fazei aliança conosco. Os homens de Israel responderam aos heveus: bem, pode ser que habites no meio de nós. Então, como faremos aliança conosco? Disse Josué: nós somos teus servos. Disseram a Josué: nós somos teus servos. Perguntou-lhes Josué: quem sois? De onde vindes? Responderam-lhes: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor, o teu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus que estavam ao leste do Jordão, e Asson, e o rei de Esbom, e a Og, e o rei Bazã, que estavam Astarode. Pelo que o nosso ancião e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai conosco a provisão para o caminho, e dai-lhe encontro, e dizei: nós somos o vosso servo, fazei aliança conosco. Estes nossos pães tomamos quentes nas nossas casas, e no dia em que saímos para vir a ter convosco, mas agora já está seco e bolorento. E estes odres enchemos de vinho, eram novos, mas agora estão rotos. E nossas vestes e nossas sandálias envelheceram por causa da longa jornada. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Assim Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhe a vida, e os líderes da comunidade prestaram um juramento. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e moravam no meio deles. Pode sentar, glorificando a Deus, aplaudindo o nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus, eterno Pai, fala conosco, ó Pai, e glorifica o teu nome neste momento. Entrega a mensagem para a tua igreja, para que seu nome venha a ser glorificado e exaltado. Amém e amém. Amados irmãos, hoje eu estava buscando a Deus ali, meditando, porque a gente tem que estar meditando sempre nas Escrituras de Deus. E estava passando por dificuldade, até mesmo física, né? Por algum alimento que eu comi. Mas aí o pastor Jade me disse para mim trazer uma palavra. Então, naquele exato momento, Deus começou a colocar esta palavra no meu coração, ao ponto que a gente está vivendo os fins dos tempos. E a Bíblia vai nos dizer que o Antigo Testamento são sombras futuras daquelas coisas que iriam acontecer e também que irão acontecer. No Antigo Testamento foi dada a visão para Daniel do fim dos tempos. Então, no Antigo Testamento também foi dada a visão para Nabucodonosor acerca dos fins dos tempos. Então, aqui nesta história, o Espírito Santo de Deus pediu para que eu trouxesse esta mensagem para a igreja, para aquele que vai me ouvir ou para aqueles que estão me ouvindo. Agora Josué, ele foi separado para ser um homem de Deus, para levar agora o povo a conquistar a terra prometida, para levar o povo a conquistar a Canaã terrena. Então, nos dias de hoje, a gente também agora está visando buscar uma Canaã celestial, uma terra que não é aqui, mas uma terra do céu. Então, para nós entender esta história, Josué ele tinha feito grandes vitórias. A Bíblia vai nos dizer que Josué derrubou com as muralhas de Jericó. Josué passou aos secos o rio Jordão com seu povo. Assim como Deus abriu o mar para Moisés passar, também o Jordão foi baixado agora para que o povo passasse. Então Josué era um guerreiro, que aonde Deus separou e disse: Josué, vai, seja forte e corajoso. Então Josué estava conquistando muitas vitórias. Mas nesse capítulo que a gente leu, a gente viu que tinha um povo que estava se reunindo para lutar contra o povo de Deus. A gente viu agora diversas pessoas reunindo para lutar contra eles. Mas existiu uma que estava mais astuto, um povo mais astuto, que era o povo de Gibeão. Eles viram que agora naquele momento
Josué viria junto com seu Deus. Eles viam que Josué viriam para combater aquele combate e eles não poderiam vencer. Então a Bíblia nos relata que eles astutamente, eles foram lá e se vestiram com as roupas para dizer que estavam numa viagem distante, colocando sandálias velhas, roupas velhas, vinhos velhos, fingindo astutamente para se aliar com o povo de Deus. Então veja que eles chegaram lá, e ao chegar lá, eles se apresentaram ao povo de Deus e falaram: a gente quer fazer uma aliança contigo, faça uma aliança conosco. Então Josué, sabendo que Deus falou que não era para fazer aliança com um povo estranho, que não era para fazer aliança porque a terra prometida era para o povo de Deus. A terra prometida era para aqueles que estavam buscando e estavam debaixo da cobertura de Deus. Então Deus não queria ninguém intruso no meio do arraial. Deus não queria pessoas com jugo desigual dentro daquele povo, porque ele estava herdando. Então eles fingiram isso. Então Josué olhou e ele viu agora, Satanás, ele é o nosso inimigo, e nós também estamos numa grande batalha, numa guerra. Nos dias de hoje também nós estamos lutando por guerras espirituais, que é muito pior do que a guerra física que o povo estava lutando, porque a guerra física perece, a gente morre, mas se a gente morrer a gente ressuscita. Mas a guerra espiritual, ela vale a nossa alma, a minha e a sua alma. A gente pode ser levado ao inferno, a gente pode levar a condenação por perder batalhas espirituais para Satanás. E veja que Satanás é um ser astuto, então a gente tem que entender que se o povo que é inimigo de Deus usou dessas artimanhas, Satanás usou eles conforme a carne, e também desta maneira ele vai usar dessas artimanhas. Muitas das vezes o inimigo ele vem disfarçado perante a nós, para querer fazer alianças conosco. Então agora a gente vê aquele povo que foi disfarçado, foi mentindo que era um povo de Deus, que era seu servo, que veio para adorar a Deus, porque eles viram tudo, a fama do que tinha acontecido. Muitas pessoas vão vir até nós, se dizendo ser de Deus. Eu quero dizer para vocês esta palavra para a gente meditar mais profundamente, que todo aquele que congrega, que busca, se entristece, sai da igreja, porque ele vem do mundo e quando ele se limpa, se purifica, ele pensa que todo mundo que está congregando é crente. Mas eu tenho que falar uma verdade para você, mesmo na igreja da Arca de Deus dos últimos dias, seja aqui ou seja em outro lugar, não são todas as pessoas que vão vir congregar que são verdadeiramente cristãs. Não são pessoas que verdadeiramente são crentes, eles estão vestidos como crente. Veja que eles se vestiram, eles cuidaram a sua roupa, eles estão se alimentando como crente. Veja que eles cuidaram o seu alimento, o pão representa Cristo, mas o pão é velho, não é o pão verdadeiro que desceu do céu. O vinho representa o sangue de Cristo, mas o vinho é velho. Não é um vinho que representa o sangue da nova e eterna aliança. Veja que muitas pessoas vêm dizendo: eu sou um homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Vem até com carta de igreja, mas a gente deve sempre fazer aquilo que Josué não fez. Josué, ele não consultou a Deus. Josué, naquele exato momento, ele não orou, ele não pediu a direção de Deus para ver se realmente aquelas pessoas eram para estar com ele. Se aquelas pessoas eram para estar congregando com eles, entrando junto na congregação dos santos para se unir. Então eles fizeram um juramento a Deus. Eles juraram, falaram: não, nós não vamos matar vocês, vocês vieram de longe, vocês vieram, mas depois eles descobriram que Satanás armou uma artimanha para enganar eles. Amados irmãos, eu estou pregando esta palavra para a gente entender que muitas pessoas vão vir se dizendo de Deus, mas vão nos enganar. Muitas pessoas vão vir se dizendo de Deus, mas vão fazer coisas para te magoar, para te ferir, para te entristecer, para destruir a tua caminhada distante à terra prometida. Então a gente tem que fazer prova de espírito, discernir. Eu fui enganado por homens que eu achava ser de Deus, porque os olhos veem uma coisa, mas o espírito, aos olhos espirituais, não é da maneira que Deus vê. E muitas pessoas estão com os olhos vendados espirituais, olhando conforme a carne. Porque até mesmo aquele povo que era um povo de Deus olhou conforme a carne um homem chamado Saulo e falou: Deus, eu não vou abrir a porta para ele, porque é este aí que tu está mandando eu abrir a porta para ele. Ele persegue nós, ele mata nós. Eu estou vendo a notícia, ele está matando, mas Deus falou: não, tu não vê como eu estou vendo. Eu escolhi ele, pode abrir a porta para ele. No momento que aquele homem consultou a Deus, mesmo aquilo que não parecia ser. Então para isso que Deus está trabalhando em nossos corações, trabalhando, porque nós estamos numa longa caminhada, nós estamos num longo processo, nós estamos sendo lapidados, obreiros, obreiras, missionárias, homens de Deus, mulheres de Deus, para esta longa caminhada que nós temos, porque não vai parar agora, não para agora, nós temos um grande processo, e Deus já está falando essa palavra, porque Ele está mostrando coisas que vai vir mais à frente, porque a gente já apanhou, por conta que a gente não escutava essa palavra, por conta que a gente não buscou esta direção.
Então a gente tem que discernir quem é de Deus ou quem não é de Deus. A gente tem que discernir quem se aproxima, se Deus quer que se aproxime ou não. A gente tem que orar e colocar na presença de Deus e ver se aquelas pessoas são pessoas verdadeiramente de Deus. Porque hoje a gente vê que tem pessoas que se vestem como crente, que fala como crente, mas não é crente. Então nós temos que analisar. A Bíblia diz para fazer provas de espírito. Então, amados irmãos, a gente vê que a batalha do inimigo é a mesma espiritual nos dias de hoje. Ele mente, ele disfarça. E veja que agora eles não poderiam matar a eles, porque eles tinham prometido por Deus. Eles teriam quebrando uma promessa a Deus. Eles colocaram o nome de Deus. Então nós temos que sempre orar. Porque muitas das vezes eu vejo até mesmo nós pastores se entristecer. Aquela pessoa vem, pastor, ora por mim. A gente ora, alcança a vitória, depois sai da presença de Deus. E a gente faz o quê? Fica triste e pensa, como é que eu fui lá, eu dei, até o pastor Jade falou, eu dei minha cara a tapa a Deus, eu falei, Deus abençoa. E o que acontece? Aquela pessoa nem era pessoa de Deus. E a gente acaba se magoando, porque ela está no mundo, ela está aproveitando, ela está fazendo tudo com a bênção que Deus deu, ela não quer nada com Deus, ela não quer compromisso com Deus, mas nós se entristecemos. Então, amados irmãos, Deus ele está mostrando para que a gente venha orar sim pelas pessoas, mas não venha se entristecer se ela não quiser. Porque tem pessoas que amam a prática do pecado. Tem pessoas que amam pecar. Tem pessoas que amam fazer aliança com Satanás. Então, por não analisar espiritualmente a maneira que Satanás trabalha, muitos estão caindo no laço de Satanás. Porque veja, Josué, se ele analisasse, ele ia ver que ali eram os mentirosos. Eram pessoas que estavam mentindo. Eram pessoas que estavam fingindo ser, mas não era. Quantas pessoas casam e hoje estão no segundo casamento, hoje estão no pecado, hoje se separaram, se divorciaram, porque não consultaram a Deus, se aquela aliança que eles estavam fazendo era uma aliança de Deus. Quantas pessoas estão vivendo agora uma vida desgraçada, porque se ela se deitar com outro, ela tem um casamento, ela está pecando. Se ela casar com outro, ela tem já um casamento, está pecando. Então, amados irmãos, é isso que eu estou dizendo para vocês, que a gente tem que analisar e colocar tudo na presença de Deus. Quantas pessoas estão trabalhando aonde Deus não quer? Quantas pessoas estão com a vida financeira travada, mas porque estão com uma aliança com Satanás? Quantas pessoas saíram do ministério por conta que Deus deu um trabalho para eles no horário do culto? Quantas pessoas deixaram de adorar a Deus por conta do trabalho? Que dizem, não, mas o meu trabalho, eu tenho que terminar até horário. O trabalho eu tenho que, não, eu não posso faltar no meu trabalho. E dizem que coloca o reino em primeiro lugar. O diabo ele é astuto, irmãos. Ele coloca um trabalho para a pessoa trabalhar no momento da igreja, na hora do culto. E sabe o que acontece? Depois ele tira o trabalho, a pessoa fica desempregada. E a pessoa, depois que estava afastada de Deus, está fraca espiritualmente, não consegue nem voltar mais para a igreja. Ele dá faculdade, ele dá tudo na hora do culto. E as pessoas não consultam a Deus para ver se aquilo vai aproximar ou vai afastar de Deus. Eu vi pessoas que falaram, pastor, eu estou saindo só para estudar. Hoje está no mundo dançando funk. Infelizmente é assim, porque não consulta Deus. E eu falei, irmã, isso daí é um laço. Não, mas de noite, não é de noite só tem, não tem jovem, tem velho. Hoje está no laço, mas eu dei para ela dizer, não vai, irmã, não vai. Isso é um laço de Satanás para te tirar. Mas ele fala, não, vocês estão loucos. Vocês estão loucos e o que tu quer agora não está estudando na faculdade, não está estudando no colégio, está no mundo, está fazendo coisas não é a Deus e fez tudo que o diabo quer. E aí, irmãos, a gente vai de novo dar cara a tapa, falar para Deus, Deus tem de misericórdia, porque é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer, porque esse é o evangelho que Deus ele nos manda fazer. A gente está orando, a gente está clamando. Mas a gente não pode se entristecer o nosso coração por aquilo que as pessoas não querem buscar, porque nós mesmos se desviam. Se o meu familiar, o meu parente, ele não quer, eu não posso fazer nada, eu não posso ser Deus na vida dele. Se ela não quer se converter, se ele não quer se converter, se Deus não está conseguindo fazer uma obra de entrar dentro daquele coração, porque a Bíblia diz que aqueles que resistem, o Espírito Santo de Deus, ele não consegue alcançar, porque eles resistem, eles são resistíveis. A pessoa está resistindo ao Espírito Santo, resistindo à palavra pregada, está resistindo à oração. E aí eu quero ser Deus na vida daquela pessoa? Não. A gente se coloca muitas das vezes na posição de Deus, achando que porque eu vou orar, porque eu vou lá, porque eu vou visitar, porque eu vou dar um alimento, ela vai se converter. Não, a gente não é Deus, irmãos. Nós temos que orar para que Deus venha ter misericórdia deles e da nossa alma.
No começo da minha conversão, eu estava num primeiro amor que eu saía pregando para os meus amigos, saía pregando para os meus familiares, saía pregando no meu trabalho, eu saía pregando no ônibus, eu pregava para todo mundo, falava que Jesus era bom, que Ele transformou minha vida, que aquela paz que eu estava sentindo era uma paz que eu nunca senti, que a presença de Deus era maravilhosa. Eu queria colocar a presença de Deus naqueles que não tinham o Espírito. Eu queria, por mim mesmo, colocar o Espírito Santo que estava em mim dentro daquela pessoa, para que ela sentisse. E aí sabe o que aconteceu? De tanto eu pregar, de tanto eu anunciar, o diabo quase me derrubou no começo da minha conversão. Porque um dia eu estava em casa e pregando, anunciando para as pessoas. Ele veio e sussurrou no meu ouvido falando assim, ó. Satanás veio no meu ouvido e falou: tu tá errado. Tu tá errado, tu prega hoje no teu trabalho. Tu foi lá na escola, pregou na escola, anunciou Jesus na escola, tu anunciou para os teus familiares, tu anunciou para o teu parente, e ninguém te deu ouvido. Será que tu não está errado? A maioria, ninguém está te dando ouvido. E aquilo ali, irmãos, fez quase que eu me desviasse na fé. Porque se eu desse ouvido a Satanás, tem razão, eu estou louco mesmo. Porque ele queria dizer que eu tinha ouvido. E aí ele levantava pessoas dizendo: não, aí ó, ali ó, o Pingo, meu apelido no mundo, o Pingo, enlouqueceu. O Pingo enlouqueceu. O Pingo tá louco, só fala de Jesus. O Pingo tá louco, só fala disso, só fala daquilo. Não dá para ir lá visitar o Pingo, ele tá louco. E aqui o diabo trabalhando, será que eu enlouqueci? Será que eu não tenho que aproveitar a minha vida? Então por isso, irmãos, muitas das vezes a gente quer fazer o bem, mas sem estar revestido, sem estar protegido. Então a gente tem que estar firme em Cristo Jesus, tem que estar preparado. Jesus não foi do dia para a noite que enviou os seus discípulos. Jesus, ele primeiro soprou o Espírito Santo, ele mostrou, ele foi fazendo. Então nós temos que entender isso, irmãos, que mesmo que teu familiar, o teu parente não queira se converter, meus familiares, eu queria que toda a minha família, toda a minha casa, todo mundo servisse ao Senhor, porque eu não quero ver a alma deles para o inferno, e também quero ver eles louvando a Deus, porque é bom louvar a Deus. Mas se não for a vontade de Deus, amados irmãos, não adianta. Não adianta a gente querer a nossa vontade, sim fazer a vontade de Deus. Se algo te conforta, se algo conforta o seu coração, eu quero te dizer que lá no céu tu não vai nem lembrar se o teu filho, se a tua filha, se a tua mãe está no inferno. Tu não vai nem se lembrar, porque as coisas passadas já não importarão. E mesmo que tu se lembre, não haverá choro, nem dor. Então tu não vai sentir dor nem choro. Então nós temos que entender, amados irmãos, que nós temos que estar fazendo sempre aliança com Deus, buscando estar bem com Deus, buscando agradar a Deus. E consultar a Deus se aquilo que a gente está fazendo agrada a Deus ou não agrada a Deus. Então muitas das vezes a gente toma a luta de pessoas que não é para a gente ter. A gente pega fardo de pessoas que são jugo desiguais. Então a gente tem que entender, amados irmãos, e deixar Deus trabalhar, deixar Deus agir, colocar na presença de Deus. Pai, eu coloco na presença de Deus o meu familiar. Eu coloco na tua presença agora o meu parente. Eu coloco ele na tua presença, que todavia seja feita a tua vontade. Eu já preguei, eu já anunciei, mas ela não muda. Ele não muda. Então, Deus, eu estou colocando contigo esta aliança, porque eu não quero que mesmo que ela venha comigo, eu não quero me desviar e me perder. Quantos casais, quantas mulheres que estavam orando pelo esposo, e aí o esposo veio para a igreja, a mulher saiu. Quantas vezes falou: não, minha esposa orava, eu orava por ele, agora ela não está mais. Quantos maridos estavam orando pela esposa, a esposa veio e ele saiu. Por quê? Porque o diabo arrumou um laço de ciúmes. Porque o diabo arrumou um laço para separar eles, para brigar eles lá. Agora ele não vai na igreja, cada um congregando num lado, e isso, ninguém buscando junto. Então veja, amados irmãos, nós temos que entender que o plano de Deus é perfeito. Muitas das vezes não é o momento ainda. Muitas das vezes tu não está preparado ainda. Porque se Deus ele te der aquela bênção, aquela vitória que tu está pedindo, que tu está clamando, tu pode ainda não estar preparado. Então antes disso se prepare. É isso que eu estou dizendo para vocês. Se prepara para receber o seu filho na presença de Deus. Se prepare para receber a sua filha na presença de Deus. Se prepare para receber aquilo que Deus ele quer te dar no momento, que no momento de Deus ele vai te alcançar a resposta. Então aqueles amigos que falavam que era louco, porque antigamente eu falava de uísque, de Red Bull e de cachaça. Agora eu não estava mais falando de cachaça, de aguardente, mas sim eu só falava da água viva que desceu do céu. Antigamente eu estava lá com eles falando de churrasco, de carne, mas agora eu estava falando do pão vivo que desceu do céu. Antigamente eu estava falando de roupa de marca, mas agora eu estou
celestiais. As vestes celestiais que eram para se preparar. E então, sabe o que fez? A minha amizade, Deus limpou. A Bíblia diz que Deus mandou Abraão sair da parentela. Então veja que automaticamente, irmãos, quando tu está na luz, as trevas não vêm mais. Para que eles iam ir na minha casa se eu não bebia mais, se eu não fumava mais, se eu não cheirava mais? Para que eles iam lá? Então é por isso que muitas das vezes Deus ele mostra que nós temos uma família espiritual. Que esta família espiritual é muito mais importante do que a da carne. Que mesmo que o teu familiar, o teu parente não esteja contigo aqui ainda, esta família vai te ajudar a confortar tu no momento de tristeza, no momento de alegria, no momento de união, numa comunhão. Vai orar por ti, vai te fortalecer. Essa família verdadeira que andava pregando a palavra lá no princípio. Então essa é a igreja verdadeira que Deus quer, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro. Tá para baixo hoje, não, mas eu vou te levantar. Não, teu familiar, não, mas nós vamos orar e vai ser feito a vontade de Deus. O que falta para ti? Um abraço, um carinho. O que falta para ti? Vamos juntar ali a finança para te ajudar, se for 10 reais de cada um. Então nós temos que entender, amados irmãos, que o nosso Deus, Ele não quer que a gente faça aliança com as trevas. Quantas pessoas fazendo aliança com as trevas? Quantas igrejas de Cristo, que agora Ele fez uma aliança com a igreja. E o que acontece? A igreja fez uma aliança com o mundo, trazendo teatro, trazendo funk em cima do altar, os homens dançando, trazendo agora coreografias, encenação, mentiras, trazendo o mundo para dentro da igreja, trazendo congressos empresariais, trazendo a teologia da prosperidade, tudo alianças que a igreja fez, que é um povo que estava para buscar a terra prometida. O diabo veio, se entronizou no meio deles, fez alianças. Então nós não podemos deixar esta aliança, porque o diabo também tentou fazer uma aliança com esta igreja, dizendo assim para mim no meu ouvido: libera a doutrina, que a igreja vai estar lotada. Mas não, a igreja não é minha. Libera a doutrina, porque tem 5, 6 igrejas sem doutrina aí no bairro, e é por isso que o povo vai lá. Eles até vêm visitar aqui, mas eles não ficam, eles não permanecem, porque vocês são de doutrina, são de santificação, são de jejum e são do céu. Então, libera para te ver. Imagina esta igreja, Satanás falando em nossos ouvidos, imagina essa igreja, dando cesta básica, liberando salto alto, maquiagem, liberando teatro, liberando tudo aqui, coreografia, fazendo tudo, ia estar lotado. Liberando pagode, liberando baile funk, ia estar lotado. Mas o que adianta ter uma igreja lotada aqui na terra e vazia no céu? O que adianta ter uma igreja lotada aqui para alegar a nossa carne, então a gente ficava no mundo, para estar enganando o povo? Porque a gente sabe que a alegria nossa não foi no teatro, porque a Rede Globo faz novela, faz teatro muito melhor do que aqueles que estão fazendo na igreja. A gente sabe que a vaidade, o salto alto, a pombagira, ela usa muito melhor lá na rua do que das irmãs na igreja. Então a gente não quer ter aliança com Satanás, a gente não quer ter aliança com o mundo. A nossa aliança está em Cristo Jesus, que morreu pela remissão dos nossos pecados, e é o sangue da nova e eterna aliança. Oh, glória a Deus. Amados irmãos, temos que entender as alianças que nós estamos fazendo, se as nossas amizades são verdadeiras ou não. Porque muitos dizem que nos amam mesmo da boca para fora. Muitos dizem que, eu oro por ti, mas não oro. Até fala, não, que Deus abençoe, mas nem sabe o que está falando da boca para fora. Então, amados irmãos, a gente muitas das vezes está deixando que o inimigo venha entrar no meio do nosso convívio e a gente não percebe. Porque uma coisa que existe na igreja, a gente vem em testemunha, mas não é todos que se alegram com o testemunho daquele irmão. Infelizmente, hoje dentro da igreja, quando tu conta um testemunho de uma bênção, tem muitos falando assim: Deus, mas eu estou tanto tempo, e por que para mim tu não me abençoa? Não deixa jamais esse pensamento maligno te dominar. Mas eu estou tanto tempo, Deus, te adorando, jejuando, servindo. Agora aquele irmão veio hoje, e o Senhor já abriu a porta de emprego que eu pedi há tanto tempo. Por que para mim que não abre? É porque o teu coração está pensando assim, tu não está preparado. Tu parou para analisar que, se nós analisar a nós mesmos, será que a gente está preparado para receber aquilo que Deus tem para nós? Então por isso que nós estamos nos preparando todos os dias para receber o reino dos céus. Porque se nós não morremos ainda, se Ele não veio ainda, é porque nós não estamos preparados para receber aquilo que Ele vai nos dar. Porque aquilo que Deus nos dá é grande. Aquilo que Deus nos dá é
bênção, recalcado, sacudido e transbordante. Então eu aprendi a glorificar a Deus até mesmo pelas perdas. Eu aprendi a glorificar a Deus até mesmo pelas falhas, porque aquele que falha, ele erra uma vez e não quer mais fazer. Aquele que falha, ele erra. Aquele que falha, ele não quer mais fazer aquilo porque está falhando, porque não sabia. Então, amados irmãos, nós temos que entender o que é pecado, o que é falha. O pecado é aquilo que é errado, tu sabe que é errado e continua praticando mesmo sabendo. Mas a falha é quando tu cai no erro e não sabe, e o Espírito Santo vem e te exorta. Então nós temos que entender, amados irmãos, que no momento que aquilo que nos faz pecar, se a gente viesse consultar a Deus, a gente não teria feito uma aliança com Satanás. No momento da briga no lar, no momento da briga na casa, no momento da briga no trabalho, no momento que alguém vem te irritar, consulte a Deus. Porque ali Satanás está tentando fazer uma aliança contigo disfarçado. Satanás está tentando fazer aliança em casamentos, colocando briga e confusão. E aí com a briga ele ganha legalidade, porque a Bíblia diz que não se ponharás o sol diante a tua ira. Então o casal não pode dormir brigado. Se o casal dorme brigado, no outro dia Satanás vai tripudiar. A ira vai estar lá no quarto com ele, no quarto com ela, e no sofá vai estar nele. Então aquela ira vai dominar aquele casal. É isso, e aí a gente perde dando legalidade porque a gente está desobedecendo a Deus, e Satanás entra no casamento. Aí o marido vai trabalhar, a pombagira vai lá e diz: por que tu está triste hoje? E acaba destruindo aquele casal, aquele relacionamento, porque Satanás que está atuando ali, e não o Espírito Santo, porque o Espírito Santo perdoa. Porque o Espírito Santo, ele mesmo aquela pessoa estando errado, perdoa. Porque nós estávamos errados nas nossas transgressões, nos nossos pecados, fazendo aquilo que não agradava a Deus, e Ele nos amou, Ele nos perdoou, mesmo sem a gente merecer. Porque Ele é o Espírito da verdade. Então nós temos que entender isso, amados irmãos. Nós temos que nos colocar no lugar de Deus, e com Deus. Muitas pessoas fazem o mal para mim, muitas pessoas fizeram o mal para mim, muitas pessoas se dizendo meu irmão fizeram mal para mim, mas eu perdoo eles. Eu perdoo eles, eu não tenho nada mal, porque eles foram usados por Satanás naquele momento. E no momento que eles foram usados por Satanás, eles deram lugar, legalidade para que o diabo venha trazer na vida deles e está enganando eles até hoje. Mas eu não posso ser enganado por Satanás. Deixar com que o que eles falaram venha entrar dentro do meu coração, para que no momento daquele vazio, daquela tristeza, ele venha prevalecer na minha vida. E aí só quem vai sofrer sou eu 2 vezes, porque eu vou permitir que o diabo entre em mim. E agora vou permitir que aquela dor que ele falou entre mim, e eles não estão nem aí mais para nós. Eles não estão nem aí mais por o que eles falaram. Eles não estão nem aí para o que eles fizeram. E parece que Deus não pesa a mão, não faz nada. Mas eu quero dizer para vocês, amados irmãos, terrível coisa será no dia do juízo. Naquele dia não haverá perdão. Naquele dia não haverá desculpa. Naquele dia não haverá arrependimento. Que quando vier agora de estar todos nós diante do trono branco, só vai se abrir o livro. E um livro que Deus tem escrito a cada capítulo e versículo da minha vida e da tua vida. Assim como a gente tem aí capítulos e versículos de Cristo, da biografia dele, dos servos, dos profetas. Tem lá, fevereiro, 10, 5, 11 horas, o que tu estava fazendo. Tem o que tu fez no dia de ontem, na madrugada. Tem também se aquilo que tu fez de errado, que tu se arrependeu. Então por isso tudo está no livro. A Bíblia vai nos dizer que Moisés falou: Deus, então me tire do livro que o Senhor tem escrito aí no céu. Me tira desse livro que tu tem escrito no céu. Me tira o meu nome daí. Porque Moisés queria salvar o povo. Moisés colocou a cara ao tapa ao povo. E por conta disso não herdou a terra prometida. Então a gente não pode querer agradar o povo e sem agradar a Deus, se a gente quiser herdar a terra prometida, a terra dos céus. Então, amados irmãos, é isso que nós temos que entender. As alianças, as pessoas que estão no nosso meio, se elas são pessoas de Deus, se elas são pessoas que verdadeiramente vale a gente escutar aquele conselho, porque a Bíblia diz que bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então quando a gente se assenta na roda daquele escarnecedor, daquele amigo que não vai nos dar conselho, isso não agrada a Deus. Eu quero dizer para vocês, amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus pediu para mim falar algo, que é aquilo que está no meu coração, e eu estou muito preocupado.
Nós estamos vivendo nos últimos tempos da terra. A Bíblia vai nos dizer que o anticristo ele vai vir fazendo uma aliança com o seu povo, com o povo de Deus. Ele vai fazer aliança com muitos, parecendo ser aquilo que não é, prometendo a paz, prometendo a cura, prometendo a solução. E muitos vão fazer aliança com ele, porque ele vem prometendo aquilo que é bom, da maneira que o inimigo se manifestou ali. Prometendo ali, eles olharam aqueles homens ali, pareciam homens humildes, homens bons, que estavam com pão, mas ali era um espírito do engano que estava atuando. E nos dias de hoje, o Espírito Santo de Deus tem me inquietado tanto em falar, e eu vou falar porque é Ele que manda dizer. A Bíblia diz para a gente respeitar as autoridades. Sim, e o diabo já armou para a igreja de Cristo. A primeira coisa que a autoridade mandou fazer era fechar as igrejas. E as igrejas foram muitas igrejas fechadas. Veja que agora ele permitiu que abrisse. Mas a primeira coisa foi fechar a igreja. Fecha as igrejas. Porque isso no governo do anticristo vai ser a primeira coisa que ele vai vir fazer. Fecha todas as igrejas. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai vir dizer, fecha todas as igrejas e ninguém mais pode adorar a Deus. Só adorarão a mim. Lembra que ele é uma autoridade que vai exercer autoridade sobre o povo, dizendo que não, é lei agora, não pode mais adorar a Deus. Vocês conhecem uma história semelhante, aonde foi dado a ordem agora para pegar Daniel, um homem de Deus que orava, que jejuava, buscava a Deus, e ele era um homem de Deus. O que fizeram? Qual que foi a lei que deram? Que não poderia adorar a Deus sem não ser o Deus de Nabucodonosor. Foi dada aquela ordem, todo aquele que adorasse era jogado na boca do leão. Todo aquele que adorasse agora, que não se prostrasse diante da imagem de Nabucodonosor, era jogado numa fornalha de fogo. E eles obedeceram? Daniel obedeceu esta lei do governo? Não. Mas espera aí, pastor, a Bíblia diz para obedecer todas as autoridades. A primeira autoridade é Deus. A Bíblia diz, não matarás. Mas nos Estados Unidos, eles matam com a condenação de morte. Eles matam na cadeira elétrica, na injeção letal. Então a ordem lá é matar. Então nós vamos obedecer a ordem que tem que matar ou a ordem que não tem que matar? A primeira lei vem de Deus. Muitos vieram questionando, mas fecha a tua igreja porque é lei. Mas a lei bate contra a própria lei num país que a lei não prevalece. Aonde a lei do direito de ir e vir foi tirada do nada. Por conta de uma doença que é uma prevenção. E para mim não veio ninguém com lei. Para mim ninguém veio. Então a gente tem que primeiramente diante da lei de Deus. E os homens não estão entendendo nos dias de hoje que o cenário do anticristo já está preparado. Breve vai vir a lei que nós não podemos mais adorar a Deus. E aí nós vamos obedecer a lei. Breve vai vir a lei que para comprar ou para vender tu tem que colocar um chip ou uma marca na mão ou na testa. Breve vem essa lei e a Bíblia está dizendo. E qual lei tu vai obedecer? A lei dos homens ou a lei de Deus? Não estou dizendo que a lei é mal. Não estou dizendo que a lei é ruim. Porque a lei, ela tenta fazer algo, mas a lei não prevalece perante os homens. A lei dos homens são falhas. Não estou dizendo que não é para nós obedecer lei nenhuma. Eu estou dizendo que é para a gente consultar a Deus se aquela lei ela provém de Deus ou não provém de Deus. Porque se Deus instituiu o homem e a mulher e existe a lei do casamento, a gente tem que obedecer a lei. Mas a mesma lei do casamento diz que pode casar pessoas de sexo oposto. E agora? A lei do homem errando mais uma vez. Então nós estamos vivendo num mundo onde a lei do homem está falha. Então tudo isso já é cenário para que o anticristo venha manifestar a lei, o seu governo. Porque já está sendo já o governo, só falta ele se manifestar. Porque o anticristo ele já está governando o mundo. Através da economia maçônica. Através da economia estabelecida no mundo. Mas ele só não se manifestou. E a primeira ordem que ele deu, fecha as igrejas. E as igrejas fecharam. O diabo está ordenando através do governo. O governo está ordenando junto com o diabo. E é isso que aconteceu no fim dos tempos. E a igreja não está discernindo se aquela aliança é de Deus ou não é de Deus. Porque agora eles colocam um presidente que diz que é de Deus, ele vem se pedindo que é de Deus, falando de Deus. Mas se tu não prova o Espírito, tu não sabe, tu não conhece. Tu vai lá, vota nele dizendo que é de Deus. Mas não é de Deus. É assim que vai se manifestar o anticristo. Ele vai se dizer ser Deus, vai querer ser Deus, vai se sentar dentro do trono de Deus. Mas depois vai abominar, vai blasfemar, tudo contra Deus. Então eu estou muito
extasiado, o Espírito Santo tem me colocado muito extasiado, porque agora a gente tem que entender e discernir que agora a lei lá também para Daniel era não adorar a Deus. Então o diabo vai vir com leis para não adorar a Deus, para a gente não buscar a Deus, para enfraquecer a igreja, para destruir a igreja, para acabar com a igreja, para prevalecer o seu plano. Veja que no começo do cristianismo a lei romana mandava não pregar o evangelho. E morreu muitos crentes que não estavam aderindo à lei. Eles estavam pregando, sim, anunciando o evangelho, dizendo que eles estavam errados. Se eles estavam errados, o evangelho não chegaria até aqui, porque muitos morreram por não cumprir a lei, que o governo disse que tem que adorar a César. Tem que adorar agora a mim, não pode mais pregar a Cristo. Veja que na lei eles mandaram crucificar Jesus. Os mestres da lei mandaram crucificar Jesus, porque eles estão com a lei terrena, a lei humana, mas não entendem a lei do céu. A lei do céu é boa, porque nós estamos vivendo pela lei do céu, que é muito melhor que a lei antiga. Antigamente era olho por olho, dente por dente. Se te desse um soco na tua cara, tu podia dar outro soco. Agora, se tu te der um soco na tua cara, tu tem que virar a outra face e tomar outro soco. Agora eu te pergunto, qual lei é melhor? A da graça ou a lei antiga? A lei antiga tu podia bater. Para mim é muito mais fácil revidar. Para mim é muito mais fácil dar um soco na cara de alguém. Mas agora não. Agora eu tenho que crucificar a mim mesmo e dar meu outro lado, minha outra face. É muito mais difícil viver a lei da graça do que a lei antiga. E muitos estão dizendo que a lei está sendo abolida, mas a lei é pior. Antigamente tu tinha que se deitar com uma mulher para adulterar contra Deus. Agora só de olhar, imagina. Só de olhar tu já pecou. É muito mais difícil. Então nós temos que entender que a lei de Cristo está sobre o nosso coração. A lei de Cristo, porque a lei dos homens pode segundo, terceiro, quarto casamento. Gretchen no 18º casamento, feliz da vida, achando que não vai dar para ela. Então nós temos que entender que a lei de Deus, ela prevalece sobre todas as coisas. Que o papel do homem está aceitando tudo. O papel do homem aceita casamento homossexual. Mas no livro que Deus está escrevendo lá em cima, não é aceito. E a lei que vai ser aberta é a palavra de Deus. É o que está escrito aqui. Esta lei que nós temos que cumprir. Esta lei que nós temos que zelar. Tudo que impede nós de adorar a Deus, a gente não deve fazer isso. Então, amados irmãos, vamos analisar as alianças que o mundo está nos oferecendo nos dias de hoje. E vamos glorificar a Deus pela lei divina de Cristo. E tudo que impede de adorar a Cristo, tudo que impede de adorar a Deus, não venha impedir em nossos corações. E a gente venha fazer a prova do Espírito, porque os tempos são maus. E a gente tem que estar vinculado na aliança que está em Cristo Jesus para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se coloque de pé que vamos estar orando então. Que essa palavra venha falar mais dos seus corações. E que a gente venha analisar sempre se aquela lei vem de Deus ou não. Se aquele propósito está na direção de Deus. Poderoso Deus, eterno Pai, guarda cada um de nós, leva em segurança, fala mais nos corações do meu irmão, da minha irmã. E que a tua palavra venha reinar em nossas vidas. Que o teu reino venha prevalecer em nossos corações. Eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico. Obrigado por esta noite, por mais esta oportunidade em te adorar. Te glorificamos e te exaltamos. Bendizemos o seu nome. Que o seu nome venha a ser exaltado em nossas vidas. Ó Senhor Jesus, nós queremos ter uma aliança contigo. Então que a gente venha estar diante a aliança verdadeira que está em Cristo Jesus. Ó Pai, entre em nossas vidas e opera grandes coisas. Para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja que crê, aplaude ao Senhor Jesus e diga amém. Glória a Deus.